Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E o Visão 360 faz uma análise sobre o tema que impacta a vida da sociedade. Abril é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, uma condição que envolve desafios na comunicação, no comportamento e na interação social. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que cerca de 2.400.000 indivíduos vivem com autismo, o que representa aproximadamente 1,2% da população. Estudos recentes também destacam a importância do diagnóstico precoce. Mais de 50% dos casos são identificados antes dos 5 anos de idade, o que permite acompanhamento especializado e mais oportunidades de desenvolvimento. O desafio agora é ampliar a conscientização, o acesso ao tratamento e a inclusão social, inclusive no mercado de trabalho. Bom, para falarmos sobre estes cenários, nossos convidados de hoje são o João Paulo Botelho, psiquiatra, e também o Taurino Garcia, que é coordenador geral do CERTA. E a gente já vai aqui especificar o que significa o CERTA, mas muito obrigado pela presença dos dois aqui no Visão 360. Muito obrigado, é uma honra poder estar falando de um tema tão importante, tão atual, e trazer essas dúvidas, falar um pouquinho sobre essas dúvidas que todo mundo tem, sobre esse tema. Igualmente, é um prazer poder participar e poder psicoeducar as famílias um pouco mais sobre esse transtorno e das coisas que caracterizam, a convivência dessas pessoas com pacientes com transtorno de espectro autista. E desde já vamos então explicar o que é o CERTA, pessoal. CERTA é o Centro de Referência do Transtorno Autista. Centro de Referência do Transtorno Autista, que atende pessoas, crianças, pelo sistema público? Isso, pelo sistema público, crianças de 0 a 12 anos. A gente é uma das políticas públicas voltadas para tratar o autismo. Então, a gente atende crianças de 0 a 12, crianças do sistema SUS, que vem até nós através do sistema SUS. Temos muito a falar, portanto, de um assunto que é muito importante. Antes, as notícias do dia. Vem aí o Momento 360. No dia de hoje, a missão Artemis II fez história. Uma equipe de astronautas realizou um sobrevoo histórico da Lua, marcando o retorno da humanidade à órbita lunar após mais de 50 anos. A tripulação é diversificada, composta por 4 pessoas, entre eles a primeira mulher, e hoje eles passaram pelo lado oculto da Lua, observando regiões que até agora só foram capturadas por dispositivos robóticos de imagem. Eles realizaram experimentos científicos e observaram fenômenos astronômicos. Essa missão é um passo importante para o programa Artemis, que visa estabelecer presença humana sustentável na Lua e pavimentar o caminho para futuras missões ao planeta Marte. E o almoço de Páscoa do presidente Lula gerou repercussão nas redes sociais. A primeira-dama, Janja, publicou um conteúdo onde prepara carne de paca. Esta é considerada uma carne cara, e vendida por criadores autorizados pelo IBAMA. O consumo de carne oriunda de caça é considerado crime ambiental com pena de multa e detenção. E terminou sábado o prazo de desincompatibilização, regra da legislação que obriga agentes públicos a deixarem seus cargos para disputar as eleições. A medida vale para governadores, prefeitos e ministros que pretendem concorrer.
Ao todo, 11 governadores renunciaram ao mandato, entre eles Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que sinalizaram intenção de disputar a presidência da República. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro, quando mais de 155 milhões de eleitores devem ir às urnas em todo o país. Em caso de necessidade, o segundo turno é em 25 de outubro. E, mais especificamente, aqui no estado, das 30 pastas de administração, secretarias, 12 terão novos titulares. E lembrando, que o governador Eduardo Leite acabou sendo preterido pelo partido PSD e ele diz que cumpre o mandato até o fim. Vamos ao intervalo. Em seguida, voltamos falando sobre o mês de conscientização do transtorno do espectro autista. Já, já. O Visão 360 está de volta e o nosso assunto de hoje é o mês de conscientização do transtorno do espectro autista. E vamos reforçar aqui os nossos convidados do programa de hoje. João Paulo Botelho, que é psiquiatra, e Taurino Garcia, coordenador do Centro de Referência do Transtorno Autista. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar ao João Paulo o que é exatamente o transtorno do espectro autista? Mais uma vez, muito obrigado. Bom, Glauco, o transtorno do espectro autista ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E o que significa isso? Significa que os sinais e sintomas relacionados ao transtorno, ele começa ao longo dos primeiros anos de vida, ou se não nos primeiros anos de vida, quando a capacidade do indivíduo lidar com demandas sociais, interações do ambiente, passa a sua habilidade, né? Então, os sintomas começam a surgir. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele surge desde a infância, né? Pode apresentar pior ou intensificação de sintomas na adolescência, né? Ele é um transtorno também que está relacionado a uma dificuldade persistente na interação e na comunicação social, além da característica de ter comportamentos que a gente fala, né, comportamentos repetitivos e restritivos, né? Isso é o que caracteriza o transtorno basicamente, falando de uma forma bem técnica até, né? Porque na verdade assim, a gente ouve muitos relatos, né? Cada família tem um jeito de tratar essa situação, alguns com mais facilidade, com mais acesso, porque assim, o transtorno ele causa diferentes efeitos nas diferentes classes sociais. A gente tem que ser bem claro em relação a isso, até porque o acesso a uma rede de ajuda é diferente. Mas nós podemos dizer, a grosso modo, que existem vários níveis de transtorno de espectro autista ou não? Um dos manuais que a gente usa para diagnóstico, né, que é o Manual de Transtornos Mentais dentro da psiquiatria, ele classifica a intensidade do autismo em 3 níveis, que são considerados níveis de suporte. Então, a gente tem o nível 1, que seria, entre aspas, um nível mais leve, que a pessoa precisa de suporte, seja para comunicação, para interação e para esses comportamentos restritos e repetitivos, mas com uma menor intensidade que pacientes com nível 2 ou 3 de suporte. Nesses níveis 2 e 3 de suporte, além do paciente ter um maior comprometimento na capacidade de comunicação e interação e ter esses comportamentos repetitivos mais intensos, ele também pode cursar com condições que a gente chama de comorbidades. Então, a paciente pode ter deficiências intelectuais, comportamentos disruptivos, que a gente fala que são comportamentos mais agressivos, né? De destruir propriedade, de ser agressivo contra as pessoas, de ser agressivo a si próprio, né? Principalmente no nível 3 de suporte. Então, o nível do autismo ele vai falar em favor assim, o quanto aquela pessoa precisa de suporte para poder conseguir adquirir um mínimo de funcionalidade, de autonomia na vida. Aquele nível considerado o mais, né, o nível 1, que eu não sei se é assim que vocês consideram, ele tem condições de estudar normalmente numa escola? Na prática, o que significa o nível mais leve? O nível 1 de suporte, a pessoa, claramente, ela vai ter prejuízos associados ao transtorno, né? Mas, diferente dos outros níveis, ela consegue se aproximar
consegue estar mais próximo possível de uma funcionalidade, né, de uma vida adaptável. São geralmente pessoas que têm um nível de inteligência normal, né, que conseguem, quando chegam na adolescência, criar muitas vezes estratégias para poder lidar com as interações, né, com a comunicação, para poder lidar com questões sensoriais do próprio paciente e conseguem muitas vezes, né, estudar, trabalhar, constituir família. Então, muitos desses níveis 1 estão por E dá para estabelecer isso numa idade mais ou menos referência? Por exemplo, é nos 5 anos, é nos 7 anos, é nos 2 anos? Já consegue se perceber isso ou não? A gente consegue fazer o diagnóstico de autismo a partir dos 2 anos de idade, né? Mas, apesar disso, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer nessa idade. A média diagnóstica dos pacientes geralmente é com 60 meses, 5 anos de idade. Sim, sim. Aqui nós já falamos alguma coisa na apresentação, né, sobre o Centro de Referência de Transtorno Autista, né? E está conosco também o Taurino Garcia, que é coordenador pedagógico e geral do CERTA, né? E tem um papel social muito importante. Por quê? Porque atende certamente pessoas com mais dificuldades do ponto de vista financeiro de ter acesso ao suporte. Quantas pessoas vocês atendem hoje? Hoje a gente atende mais de 250 famílias. 250 famílias? Né? É claro que eu digo famílias porque cada paciente a gente conta como uma família. Desculpa, né? Cada paciente uma família. Né? Claro. Mas a gente tem dentro dessas, algumas a gente atende, por exemplo, nós temos famílias lá com gêmeos, as duas no espectro autista, né? Mas temos família ali também que a gente atende um dos filhos, mas os outros já estão sendo diagnosticados, né? Ou mais velho ou mais novo, né? Os mais novos também já estão na fila para entrar também lá no CERTA, né? Que também já apresentam características do autismo. Então já está ou suspeita do diagnóstico ou com o diagnóstico são encaminhados para nós. Como é que é feito isso? Eles vão para o posto de saúde, né, buscando o diagnóstico ou suspeito de diagnóstico, ou já com um laudo, né, pode ser, geralmente eles trazem um laudo privado também, a gente consegue de alguma forma, ou também do município. A partir do momento que se identifica, ele entra numa fila de espera, que quem conduz isso é o sistema GERCOM, sistema de consultas, né, gerenciamento de consultas. Fica numa fila, a partir do momento que vai surgindo vaga, eles vão entrando, né? Nosso público é de 0 a 12, então assim, ele já vai selecionando essas pessoas para, né, entrar dentro do participar do nosso entre serviço. esses atendidos hoje, vocês têm os 3 níveis? Os 3 níveis. A maioria do nosso público é suporte de nível 2 e 3, né? Que é o suporte que precisa mais necessidade. Né? Então, a gente tem atendimento médico, terapêutico, pedagógico, psicopedagógico. Né? Então, assim, nossa clínica é atendimento multidisciplinar, desculpa, né? Então, assim, a gente tem neuropsiquiatra, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, nutricionista. A gente tem também a parte da enfermagem, tem musicoterapia, temos também terapeuta ocupacional terapeuta ocupacional. Quer dizer, fisioterapia. É uma coisa conjunta. Isso. Porque essas pessoas, certamente, fora dessa rede, não teriam como buscar esse suporte, né? Porque, assim, na clínica privada, né, é um valor bem alto para conseguir contemplar todas essas terapias. Por exemplo, né, que o conjunto dessas terapias torna, né, o tratamento e o desenvolvimento dessa criança, né, vai ajudar, porque ela precisa de muito, principalmente o nível 3 e 2 de suporte. Mas deixa eu aproveitar e... O que é exatamente o trabalho desenvolvido? Porque tem que ser algo lúdico, mas ao mesmo tempo tem que educar de alguma forma. Como é que é na prática esse atendimento? Porque assim, o atendimento multi, né? Porque assim, é uma criança, a gente atende lá por uma criança, então tem que ter um atendimento lúdico, então os nossos terapeutas e médicos eles já são preparados para fazer esse atendimento de forma lúdica, né? Tem a parte pedagógica que já vai trabalhar e preparar, a gente tem muito contato com as escolas também, por exemplo, de que está sendo trabalhado na escola, o que a gente pode ajudar de forma conjunta com a escola a trabalhar no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
A TO e a fisioterapia também, elas ajudam, por exemplo, na questão de autonomia das crianças. Então, é um atendimento em conjunto especializado, né, e voltado para o público infantil. Então, tem toda essa parte lúdica, os brinquedos, a apresentação, de como que vai ser conduzida, né, a terapia. Né? Então, isso é pensado, claro que o nosso público é de 0 a 12, mas se fosse para adolescentes também tem que ser pensado nesse sentido para se tornar viável, né? Que às vezes são mais de uma terapia por dia, são mais de uma terapia por semana, então tem que ter esse contexto. E nós estamos falando de segunda a sexta ou não? Não, né? Assim, nosso público, por exemplo, né? A gente sempre fala, as mães querem quanto mais terapia, mas Sim. assim, depende de quanto a criança vai suportar. Né? Então, a gente sempre faz no contraturno da escola. Na medida do possível, a gente tenta organizar da melhor forma. Depende, que a gente falou, depende da criança. Tem crianças que a gente atende lá que ela consegue, né, ficar 45 minutos, algumas nem 45 minutos no atendimento, devido a não conseguir se desorganizar, não tem uma ambientalização ainda, está no processo. Né? Então, depende, cada tratamento, a gente faz um plano terapêutico individual, que a gente chama. Para cada criança tem um tratamento específico de como que vai ser conduzido esse tratamento, esse plano terapêutico dela. Né? Precisa ter esse olhar também individualizado. Uma dúvida, eu não sei quem de vocês, talvez o João, essa identificação, diagnóstico, é papel de neurologista? Olha, teoricamente, se você é médico, você estará apto a fazer um diagnóstico, mas claro que o diagnóstico de autismo ele acaba sendo reservado a algumas especialidades. Então, neuropediatra, psiquiatra da infância e adolescência acabam tendo mais a expertise para poder entender as nuances diagnósticas do diagnóstico em si, né? Mas qualquer médico está apto a fazer, né? Mas o que a gente orienta de forma geral é que os médicos que não são ou não trabalham especificamente com isso ou não são na subespecialidade que atende mais esses casos, que eles consigam fazer ao menos uma triagem desses pacientes, né? Identificar sinais de riscos assim e quando identificados sinais de risco, que passem para a gente para fazer uma avaliação mais estratificada. Esses dias a gente fez uma entrevista aqui, era outro assunto, mas eu dei este exemplo e gostaria de repeti-lo. Eu fui numa escola há pouco tempo e me convidaram para falar para alunos e tinha uma criança, né, com o seu fone, né, e para as pessoas que não entendem, aquilo fazia parte do processo em si. Ela tem uma convivência dentro das possibilidades junto com todos os outros colegas, né, e isso é algo que é muito incentivado nos dias de hoje, né, essa convivência, essa inclusão. Mas o barulho é que incomoda. Como é que a gente fala na prática por que tem que ser assim? Essa criança estava participando da palestra, ela tinha dificuldade de concentração, ela tinha o uso desse aparelho. Por quê? Porque aquilo incomoda ela, é isso? Dá para se afirmar dessa forma ou não? Sim. Dentre os critérios, né, do transtorno espectro autista, tem um critério que as crianças podem ter ou não. Esse critério em específico ele não é obrigatório, mas que é alteração de sensibilidade, né? Então, essa alteração de sensibilidade ela pode tanto para um excesso de resposta a certos estímulos como uma falta de resposta. Então, algumas crianças têm o que a gente chama de hipersensibilidade auditiva e dentro desse sintoma em específico, elas vão ter mais incômodo com barulhos. Algumas crianças descrevem incômodo, outras descrevem dor, outras descrevem uma confusão com questão do som, né? Então, acaba que os fones de isolamento de ruído ajudam que elas consigam conviver mais nesses ambientes escolares, que são ambientes, querendo ou não, de muito estímulo. Claro, claro. E isso leva àquilo que estava falando o Taurino, ao tempo que ela vai resistir também. Quer dizer, é o fator sensibilidade, é o fator de quanto tolera aquele ambiente. Nós temos crianças que têm hipersensibilidade auditiva, têm hipersensibilidade ao toque, têm hipersensibilidade à questão de gente também, de pessoas, né? Então, assim, que nem eu falei, cada criança precisa ter, né, um plano individual para identificar o que é isso. Então, a escola que identifica também, consegue identificar, consegue também manter essa criança um pouco mais na sala de aula. Identificou que é o som, identificou que é a questão de também pode ter de imagens, muita informação, a criança não consegue se manter o foco. Então, cada criança precisa ter esse olhar individualizado para fazer um plano terapêutico, para fazer um plano individualizado também de ensino que a gente tem dentro das escolas e lá no CERTA, né, para conseguir fazer com que essa criança consiga se adaptar, né, a gente consiga adaptar ela ao local. Né. Então, identificar isso já
é um grande passo para que ela consiga se ambientalizar e tornar possível o tempo de permanência nela, né, dentro da sala de aula ou em qualquer outro lugar dentro dos setores da sociedade. Né? Por exemplo, no restaurante, né, claro, dentro do shopping. Locais de convivência. Exatamente. Né? Quando eu perguntei sobre a quantidade de pessoas, né, 250 famílias, então o Nino foi bem enfático em frisar isso. Não são apenas crianças, são famílias. Muito bom. Porque as famílias acabam sentindo os reflexos disso, né? As famílias já sabem como lidar, e é uma pergunta comum para vocês dois, já sabem como lidar com este transtorno? A gente progrediu muito nos últimos tempos. Qual é a opinião de vocês? Olha, sendo bem sincero, eu acho que as famílias, elas aprendem a lidar, né? Nos trancos e barrancos aprendem a lidar com o transtorno. Mas sendo bem justo assim também, ainda falta muito conhecimento para a gente de como poder lidar e abordar da melhor forma o transtorno. Porque, até como entra na questão de espectro, a variabilidade de sintomas que esses pacientes podem apresentar são muito grandes. Né? Então, um paciente vai ter sensibilidade auditiva, o outro vai ter falta de sensibilidade à dor, né? O outro vai ter uma intolerância à frustração muito grande, isso gera crises absurdas. Então, cada paciente funciona de uma forma, então não tem uma regra, né? De como vai lidar com cada paciente. A gente precisa ir construindo isso junto com as famílias, é um desafio para a gente, principalmente para as famílias, né? Então, eu diria assim que as famílias elas vão aprendendo a lidar, né? A gente avançou muito em termos de informação, em termos das terapias, coisas que a gente sabe que já funcionam para o autismo, ou que ainda estão muito no campo do estudo, do misticismo, de certa forma, né? Mas a gente vai realmente aprendendo, conseguindo orientar as famílias da melhor forma no dia a dia ali, conhecendo a rotina delas, né? Como é que é o funcionamento do paciente, como é que é o funcionamento da família em si, para poder orientar da melhor forma eles. Eu vou complementar, Glauco, muito boa pergunta que você fez, né? Porque as famílias que a gente atende são famílias que, muitas delas, com uma questão de vulnerabilidade social também. Então, primeiro, ela se organizar quanto família, né? Então, assim, tu perguntou para mim, é de segunda a sexta, tem família que não tem condições de nem de chegar lá para passagem. Então, esqueci de falar, desculpa, depois a gente vai estar olhando, junto no nosso serviço social, né? A gente tem duas assistentes sociais que fazem parte do serviço social, que uma das coisas que a gente trabalha bastante lá é a organização da família, né? Então, elas não sabem como conseguir os benefícios que elas precisam. Elas não sabem como tratar essas crianças. Muitas delas, a questão cultural mesmo, assim, de não entender, de achar que a desinformação que é birra, não saber lidar com seus próprios filhos, de não entender, saber que vamos trabalhar a frustração dessa criança, tem que dizer o não. Tem que entender, a família tem que começar a entender o que é uma crise e o que é uma birra. Tem isso também. E as famílias estão nesse processo. E aí, a gente coloca junto toda essa questão de peso quando tu recebe o diagnóstico do teu filho de diagnóstico TEA. Então, nós temos muitas mães solo que trabalham com nós, não só dentro do CETA, mas a gente tem, né? E que elas têm poucas rede de apoio e elas estão num limite de esgotamento, que a gente está tentando também buscar ajuda para elas, que a gente fala assim para elas assim, ó, tem que cuidar de quem cuida. Né? A gente precisa que você esteja bem para conseguir cuidar bem do seu filho. E a gente tem muitas crianças lá que às vezes estão, né, sentido um pouco mais desorganizado, porque a mãe também está precisando desse auxílio. Então, a gente tem muita mãe lá, né, dentro do nosso serviço que precisa desse apoio também. A gente precisa estender esse apoio para o autismo dentro dessa questão desse processo de inclusão, não só para a criança. A gente tem observado isso é um tema de debate até nas nossas... Depois eu vou, se puder ter tempo de falar. A gente presta capacitação para a Secretaria de Saúde e de Educação, para a gente levar as nossas informações para os diversos setores, escola, hospital, posto de saúde, de como que é o nosso trabalho, de como lidar com essas crianças nesse trabalho. E a gente tem observado dentro desses debates que a gente faz, essa capacitação, que a gente acaba vendo, que as famílias estão sobrecarregadas. As famílias estão, né, que é um assim, contexto, né? Só quem está nesse quadro, nessa situação, pode falar com propriedade a respeito. Nós, por exemplo, que estamos à distância, é muito fácil, inclusive, as pessoas serem tomadas pelo sentimento de pena. E isso não resolve. Porque a rede, o suporte, a ajuda, ela não precisa ter pena, ela precisa ter engajamento, ela precisa ter participação. Mas eu reconheço que só quem enfrenta
esse quadro, essa situação, sabe muito bem do que estamos falando, né? Inclusive, eu queria mandar um abraço muito forte à minha colega de profissão, a Isabel Ferrari, a Bel, que para a gente é um exemplo, ela tem dentro de casa, na família, né? Um filho, que ela, dentro das possibilidades, ela usa tudo, todos os artifícios e ajuda quem mais precisa também a entender e a tentar, pelo menos, enfrentar essa situação de uma forma mais leve. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas esse também é o nosso papel. É indicar caminhos, como certa, é indicar caminhos, de repente, do tratamento que podem otimizar uma convivência, mas eu sei que é bem complicado, é bem difícil, né? E eu acho que é uma coisa relativamente recente, entre o preconceito e o enfrentamento da situação. Eu acho que tinha muito preconceito, e ainda tem, mas era muito maior o preconceito até pouco tempo, né? Tinha gente achando que, não, isso aí é a criança mal educada, isso aí é a criança que a birra, né? Isso é uma criança doente, que, entendeu? Só que não é assim, né? E por isso a importância de um dia, de um mês como no mês de abril, que a gente possa, né, aumentar os debates. Acho que o debate ele nunca pode encerrar. A gente precisa... um mês para lembrar dos outros meses. A gente sempre usa esse mês para a gente reforçar, porque o debate, a gente trazer o tema para a gente conseguir mostrar para as pessoas, e como eu falei, em todos os setores. A gente também tem reclamação, por exemplo, de famílias lá que no transporte, tanto no Uber quanto, por exemplo, no transporte público, o pessoal despreparado, desinformados. A gente pode até colocar também como, né, acho que preconceituosos também, que não... Vamos falar desinformados, né, a palavra, né, de não saber que a criança não está sentando, a criança precisa, né, estar se regular, que a gente chama das estereotipias, de se levantar, e a gente acha que a criança está se movimentando, está gritando, ela está se regulando. Então, eles não conhecem e acham que a criança tem que sentar, que a criança tem que... Você falou a palavra mesmo, né? Tem que fazer isso ou aquilo, é muito fácil você apontar, mas não tem essa informação, né, de que essas crianças precisam desses processos para conseguir se regular, porque elas têm sensibilidade ao barulho, têm sensibilidade ao calor, têm sensibilidade a muita gente. Então, quanto mais as pessoas estiverem informadas, vão saber, né? Ainda mais que a gente fala assim, está identificada com o cordão. Claro, o cordão é só uma forma de identificação, você pode, mas tem a carteira que está ali, já sabe que tem que ter um olhar, né, para essa criança em determinados fatores. Tem Uber reclamando, famílias reclamaram que o Uber pediu para a passageira descer, porque a criança estava gritando, estava chorando. Né? Então, assim, imagina o papel da mãe nessa situação, né? Porque é filho, sim, né? Logicamente, é que dá um misto de irritação, de revolta, porque a gente, enquanto sociedade, é muito fácil apontar o dedo, né? E o problema nunca é nosso, é sempre dos outros, né? Exatamente. É sempre assim. É dizer que assim, eu estou aqui para trabalhar, eu não quero participar desse processo. Sim. Poderia ser o caso do Uber. Mas, enfim, é educacional. Inclusive, no que diz respeito a bullying, dentro das escolas de outras crianças. Me parece que já há um progresso muito grande nesse sentido, né, de respeitar as diferenças. E eu vejo pelo meu filho, que é de uma geração agora, mais recente, em relação, por exemplo, à minha geração, que a gente fazia piada com os mais variados quadros que se apresentavam, né, de uma deficiência física, de repente algum aspecto de transtorno. Isso virava piada. Hoje a gente tenta progredir, pelo menos, no sentido de respeitar mais o próximo. Eu vou fazer um intervalo e a gente já volta falando mais sobre o mês de conscientização do transtorno do espectro autista e falar mais sobre tratamento. É rapidinho e nós já voltamos. Visão 360 está de volta e o nosso assunto de hoje é o mês de conscientização do transtorno do espectro autista. Estamos falando de um assunto muito, mas muito importante. E os nossos convidados de hoje aqui no Visão 360 são o João Paulo Botelho, psiquiatra, e também o Taurino Garcia, que é coordenador geral
pedagógico e geral do Centro de Referência de Transtorno Autista aqui na capital. O João Paulo, ele é psiquiatra da infância e adolescência, né? Se debruçou muito sobre esse assunto. Eu queria saber se há já, nesses estudos já feitos, algo considerado como definitivo em relação ao transtorno ser algo de hereditariedade. Há comprovação nesse sentido? Sim, sim. O transtorno, a gente fala que ele é basicamente de origem genética, né? Tem um componente muito importante relacionado à hereditariedade, ou seja, pais com traços, né, dentro do espectro autista, pais com diagnóstico de transtorno do espectro autista ou outros transtornos do neurodesenvolvimento têm mais chance de ter filhos com autismo, né? A gente entende também que dentro dessa parte da hereditariedade tem uma parte da genética que envolve mudanças relacionadas a mutações, né? A condições de saúde da pessoa em si que podem influenciar na genética da criança e favorecer o desenvolvimento desse transtorno. Mas sim, basicamente o transtorno do espectro autista ele é majoritariamente genético, com uma parte bem importante de hereditariedade, né? E o João já falou sobre a questão dos 5 anos, que é muito mais fácil a partir daí se detectar realmente, né, através de observação, de exames, enfim, que possam ser feitos profissionais. Mas a pergunta aí vale para os dois. Na opinião de vocês, há ainda muitas famílias que não chegaram à conclusão de que tem um filho ou uma filha com transtorno de espectro autista? Sim, e isso até é bom essa pergunta para a gente poder contextualizar um pouco no nosso serviço, né? Então, sim, tem muitas famílias que chegam lá com as crianças ainda sem o diagnóstico e a gente ajuda elas nesse processo ali para poder entender que o paciente tem sinais e sintomas que fazem pensar em algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, mais especificamente o autismo, né? Como também acontece ao contrário. Acontece, posso falar que é um papel um pouco ingrato que o serviço traz para a gente, assim, de famílias que têm o diagnóstico, né? Mas quando a gente vai avaliar melhor, e eu falo isso no sentido de que a gente tem um serviço com várias pessoas olhando esse paciente, né? Então, eu, psiquiatra da infância, os colegas neuro, né? Os outros colegas da TO, da físio, e falo, olha, esse paciente ele não tem autismo. Né? Esse paciente tem algum outro transtorno, mas que não corresponde ao transtorno de espectro autista, né? Então, tem as famílias que acabam tendo os filhos diagnosticados de forma incorreta, né? E longe de mim de julgar o colega que fez esse diagnóstico, né? Mas que acabam chegando lá por conta disso e a gente identifica que não tem o diagnóstico como famílias que chegam ali por uma suspeita e a gente consegue de fato confirmar que o diagnóstico existe, né? Então existe o lado contrário também, embora seja um outro quadro, né, que mereça atenção também, mas não exatamente o transtorno do espectro autista, né? No caso lá do CERTA, na sua opinião, as pessoas muitas vezes chegam e poderiam já ter detectado antes o quadro, não? Eu acho que tem bastante família ainda que espera um tempo maior para buscar algum tipo de ajuda, e quando vai buscar tem a demora ainda do serviço, né, de conseguir o serviço. Até pela, que eu falei, da questão de desinformação, né? E tem aquelas que já têm uma suspeita, mas também que demoram a conseguir os diagnósticos devido à situação, né? Então, acho que tem os dois casos também. Tem bastante gente ainda que espera muito, acha que é alguma coisa que pode ser um outro tipo ou transtorno, ou outro tipo de comorbidade, e espera para buscar o diagnóstico, né? O que o Taurino falou antes, eu fiquei com isso também me incomodando, mas eu só queria tirar essa dúvida. Mães solo. Acontece de muitos companheiros saírem do núcleo familiar, inclusive, depois de saberem o diagnóstico? Infelizmente, sim, né? Assim, a gente tem, né, como eu falei, a gente tem um grande número de mães solo lá, depois de saber o diagnóstico, né? As famílias, né, infelizmente, ter esse afastamento, né, dos companheiros, né? Não só do diagnóstico, mas também de não saber lidar com a situação toda aqui, né? Que nem, por exemplo, a criança apresenta certo tipo de crises, né?
as famílias, né, ficam desorientadas também, né? Então são casos que ocorrem, sim, né, devido a todo, né, esse peso, né, que se tem de saber o diagnóstico, saber de como resolver a situação, né? Então acontece bastante. A Thaís estava me falando aqui, que é a nossa produtora, da questão da identificação, né? E algo que a gente tocou por cima, né, que são os cordões, né? O que exatamente quer essa identificação? É justamente no transporte público, a gente falou do Uber, na rua, enfim, as pessoas saberem que aquela é uma pessoa com transtorno? Eu acho que o objetivo, né, é esse, né? Porque mas para que exatamente? É aí que eu queria chegar. Por exemplo, chegar. assim, a identificação, por exemplo, claro que a gente estava conversando agora, eu e o João ali, né? O cordão tu pode comprar em qualquer local, né? Mas existe uma carteira, né, de diagnóstico que a gente chama de CIPTEA. Mas é importante a identificação, por exemplo, né? Estou numa fila de atendimento no hospital, né? Então, tu já identifica que aquela criança... Até nós estávamos fazendo uma capacitação para isso, para o hospital ter... Já existe isso, nós queríamos replicar, né? Por exemplo, identifiquei que aquela criança ali tem... Né? Então, ela vai para a fila de atendimento, que é o mais rápido, aquele que a gente tem... Preferencial, desculpa. Mas dentro do preferencial existem ainda várias categorias, idade, né? Bom, mas aí o que se pode... Nós estávamos fazendo essa é uma ideia que a gente queria, né? O que se pode fazer? Se você está dentro do preferencial, vai ter que esperar um pouco mais. Perguntar para a mãe, alguém que já identificou aquele cordão. Perguntar para a mãe, ele tem alguma hipersensibilidade? O que pode trazer alguma coisa que vai desorganizar essa criança? A questão do local. Tem um local onde tenha uma almofada, um setor que ele possa ter o que a gente chama de espaço sensorial, que a criança possa ficar um pouco mais tranquila naquele ambiente, para até esperar, né, o atendimento. Saber se essa criança já é uma criança TEA, ela tem algum problema com a questão do médico atender de jaleco? Tem crianças que veem o jaleco e já ficam, né? Tem, então, de repente, e antes essa pessoa avisar o médico, o próximo é uma criança que tem, né, está com cordão, pode... Então, criar situações, né, dentro do ônibus, se a pessoa já sabe que a criança está identificada, está com cordão, também já saber que, né, ela pode ter algum tipo de desorganização, né? Ambientes, espaços dentro do shopping, quando você vai no restaurante, né, e essa criança está comendo, essa criança está com um tipo de desorganização, tu observar já que ela está identificada, tu já saber que é uma criança que ela precisa, né, do momento, né, de atenção, que a gente, né, não fique todo mundo... Claro que isso aí é um processo educativo. Exatamente. Eu, que sou um observador, eu tenho que saber o que significa aquilo. Mas eu acho que isso aí é gradual. E só um detalhe importante, né? A Thaís não está falando do cordão, mas só para entender assim, que o cordão ele não é específico do autismo. O cordão ele tem a ver com deficiências ocultas ali, né? Então, deficiências ocultas entrariam o autismo, o TDAH, algumas condições de epilepsia também. Então, ele indica que a pessoa tem uma condição que merece mais atenção, né? Então, isso é importante. Em relação ao autismo, o que garante mesmo que aquela pessoa tem um transtorno de espectro autista é o cartão de identificação, que a gente chama de CIPTEA. Sim. Agora eu lembrei também de um outro aspecto, e para quem é relacionado ao esporte, que nem eu, e imagino que várias das pessoas que estão nos acompanhando, a própria Arena do Grêmio tem um espaço reservado para crianças e adolescentes, pessoas, enfim, portadoras do transtorno do espectro autista. E lá tem uma iluminação diferenciada, tem um isolamento acústico, porque dependendo da sensibilidade das mais variadas situações que vocês já mencionaram aqui. Por quê? Para dar oportunidade para eles estarem num local que é extremamente incômodo, né? E tem as cores, tem o barulho, imagina um estádio de futebol, para permitir a inclusão deste público também. E é muito elogiável isso. Mas eu queria saber do ponto de vista do tratamento. O tratamento com remédios, com medicamentos, se faz em todas as fases, não necessariamente, em algumas fases, como é que funciona isso? Então, muito importante isso que você tocou, porque o tratamento medicamentoso ele não vai ser... Primeiro é importante entender, não existe nenhum tratamento medicamentoso atualmente que trate sintomas centrais do autismo, né? E o que são sintomas centrais? Foi o que a gente falou ali no começo, né? Então, a questão da dificuldade de interação, da comunicação, da socialização, daqueles comportamentos mais restritos e repetitivos. Então, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma medicação específica para isso.
Que condições que a gente usa a medicação, né? São condições que existem sintomas associados ou o que a gente chama de comorbidades, ou seja, outros transtornos associados ao autismo que causam uma maior dificuldade de adaptação, um maior prejuízo para essa pessoa. Então, o que é muito comum, né, que chega para a gente são crianças com transtorno de espectro autista que têm sintomas de irritabilidade, né, ou agressividade. Aí, nesses casos, a gente tem uma medicação específica para isso. Ou a criança tem autismo e também tem TDAH, bom, a gente vai tratar o TDAH. E aí, muitas vezes, tratando o TDAH, a gente também consegue melhorar um pouco a abordagem dentro do autismo em si, né? Então, infelizmente, hoje não existe nenhuma medicação para tratar sintomas centrais do autismo. Mas, na verdade, eles são coadjuvantes, mas que, em determinados aspectos, eles são bem importantes. Sim, porque eles podem, quando a gente fala naquela parte ali dos níveis de suporte, ter uma comorbidade pode trazer uma piora do quadro geral, Claro, né? claro. Então, uma criança com autismo, por exemplo, deficiência intelectual, ela vai ter mais dificuldade de entendimento, de manejo, Mas né, isso passa de por um controle. tratamento, logicamente. Isso passa por um né? tratamento. Observação, avaliação e encaminhamento. Sim. Não é sair assim também... Medicando, né? Exato. Ou como exato. acontece, a criança tem autismo, já toma a medicação para você tomar. Isso, Não é assim que funciona. deixar ela tranquila entre aspas, né? Fazer com que essa criança, esse menor de idade, ou adolescente, de repente, não sei, né? Se existem diferenças de comportamento, se uma criança com um transtorno, ela pode acentuar quando for adolescente ou não, eu não sei. É que é muito variável, né? Uma muito criança pra cada- pode acentuar sintomas, para ver como né? como é complexo o assunto que nós estamos falando. E quando nós nos referimos ao CERTA, 250, mas teria demanda para atender muito mais? Isso, tem uma fila bem grande, né? Então, assim, de espera no GERCOM. Né? Agora, eu sei também que a Secretaria da Saúde também abriu mais um espaço dentro da PAI, mas tem uma fila, né, de espera, tanto do 0 a 12, como também, que é maior ainda, que não tem esse espaço ainda, né, que o 12 mais. Né, a partir dos 12 anos, que seja um espaço onde um atendimento multidisciplinar, com todas essas terapias, né, tem alguns espaços que tratam CAPS, né, então que tem, mas não específicos. Assim. Então existe uma demanda, assim, né, que já está sendo vista também, debatida sobre isso, para que a gente consiga diminuir um pouco mais essa demanda. Até porque isso é política de saúde pública, né? Não envolve assim uma iniciativa que agora vai ser incrementada, daqui a pouco não. Ela tem que ser permanente. Mas me parece que os olhos eles estão se voltando mais agora. Que bom, né? Onde é que funciona o CERTA? O CERTA ele funciona na Avenida Bento Gonçalves, né? No espaço do Hospital São Pedro, né? 2460. Tá? E todos essa capacidade dos 250 é tudo naquele Tudo espaço. ali, né? Só que daí em dias alternados, muito Isso. provavelmente, Isso. por causa das equipes. Sim. Né? Isso significa o quê? Que teria necessidade de mais gente trabalhando. Isso que eu ia dizer. A gente identificou isso. A gente precisaria, né? O CERTA precisaria ter um CERTA na Zona Norte, um CERTA na Zona Sul. Né? Que nem eu te falei, tem mães que pegam 2 ônibus para vir. Né? Então, extremo sul da Zona Sul, lá na Zona Norte, pega 2 ônibus para chegar até aqui. Né? Então, é bem complexo. Tá? E nosso espaço é um espaço num local mais central, assim. Mas mesmo assim se teria necessidade para que essas famílias, né, não fizessem esse grande deslocamento. E eu volto a falar que esses deslocamentos são com essas crianças que têm essa sensibilidade. Né? Então, às vezes, só nesse deslocamento já tem essa questão de poder já ter, né, uma... Na prática, Taurino, se nota muita mudança em quem está lá fazendo o tratamento? Se nota. Certo? O tratamento multidisciplinar, né, ele dá uma grande diferença nessas crianças que têm esse tratamento. É claro que o tratamento, né, a gente sabe que o tratamento ele oscila um pouco. Né? Às vezes ele está num bom desenvolvimento e às vezes, né, por algum motivo, né, tem que dar um passinho atrás. Mas o atendimento multidisciplinar ele tem uma grande diferença dessas crianças que conseguem ter. Né? O grande Esse objetivo, acesso. e aí vale também para vocês dois, é ter um pouco mais de autonomia, conseguir enfrentar essa hipersensibilidade. Qual é o grande desafio num tratamento? Isso vai variar de caso a caso, né? Mas eu entendo assim que o grande objetivo que a gente estabelece junto ali com os pais, com a equipe, é
que essa criança, né, ela consiga ter independência nas atividades dela. Então, tipo, dependendo do nível, conseguir tomar banho sozinha, conseguir comer sozinha, né? Dependendo do nível, conseguir ter mais socialização, porque ter autismo não significa que a pessoa não quer interagir. Ela até, muitas vezes ela quer, mas ela não sabe fazer isso, né? Significa também ajudar esses pais a construir um futuro em que aquela criança não seja dependente deles, que ela consiga trabalhar, que ela consiga constituir relacionamentos, constituir família, né? Constituir autonomia. Mas, claro, isso vai depender de nível a nível, né? De caso a caso, né? Mas em muitas famílias a gente está falando a nível da criança conseguir tomar banho sozinha, vestir roupa, né? Conseguir fazer pequenos comandos dentro de casa, né? Conseguir frequentar a escola adequadamente. Né? Então, isso, de novo, é muito variável, depende muito da família que está ali na nossa frente. E nós temos transtorno em todas as faixas etárias, eu imagino que sim, claro que sim, né? Mas a gente está falando de um público aí que os pais muitas vezes precisam trabalhar, que os pais precisam ter uma resposta numa evolução de tratamento, porque uma pessoa com 50 a mais, com transtorno, precisa de suporte, sem dúvida nenhuma, mas eu não sei se o tratamento dá tanto efeito quanto numa criança. E pela necessidade de ser uma criança, né? Até para os próprios pais, de verem alguma evolução naquilo. Um outro ponto extremamente importante, né, que você toca, Glauco, porque eu falei ali mais cedo, né, que a média do diagnóstico é com 5 anos de idade, o que não quer dizer que seja a idade ideal para que isso seja feito. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, ou nem necessariamente diagnosticar, mas conseguir ver sinais de atrasos, né, de dificuldade da criança de socializar, de interagir, de insistência da criança em certo comportamento, certos rituais. Quanto mais cedo a gente conseguir ver isso, melhor, porque a gente precisa intervir cedo nessas crianças, porque existe uma coisa que chama janela de oportunidade. Então, essa criança, tudo que chega de informação para ela está absorvendo, né? Quando ela é mais nova. E conforme ela vai crescendo, o nosso cérebro ele vai deletando algumas informações que ele entende que não são tão necessárias, né? E nisso se vão embora janelas de intervenção para aquela criança desenvolver uma autonomia, uma independência melhor. Então, quanto mais cedo a gente consegue intervir naquela criança, de uma forma mais qualitativa, a gente está oferecendo uma perspectiva para esse futuro adolescente, para esse futuro adulto e para esses pais também, né? Bom, estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de deixar aqui um questionamento para os dois, que vocês pudessem me responder, já que estamos no mês de conscientização do transtorno do espectro autista. O que vocês desejariam para um futuro, e eu não estou falando lá tão remoto, mas uma coisa mais imediata? O que seria necessário? Primeiro, João. Seriam necessários mais investimentos, né? Como o Taurino falou, ter outros CERTAs, né? Com profissionais em quantidade para oferecer a quantidade de terapia que a gente gostaria de oferecer para essas famílias. Eu entendo que, além do trabalho que a gente faz de poder fazer com que essas famílias identifiquem de forma precoce sinais e sintomas nessas crianças, né? Porque a gente consiga abordar de forma oportuna, de ter profissionais e demanda para que a gente profissionais suficientes para a gente conseguir trabalhar na frequência que deveria ser trabalhado com essas crianças. Eu acho que política pública é essencial, que nem ele está falando, né? Mais investimento, esses investimentos são da política pública, né? Que já tem alguma coisa, precisaria mais. Mas mais que a política pública, Glauco, eu acho que é importante a gente, assim, é o nosso comprometimento, das pessoas se comprometerem com o processo de inclusão. Então, a gente tem algumas políticas públicas, mas existe ainda uma resistência das pessoas em olhar para o outro, né? Em ter essa empatia de entender que os outros precisam dessa adaptação. Então, a política pública ela é muito necessária, mas a gente precisa que as pessoas também comecem a aderir a esses processos de adaptação. É responsabilidade nossa, de todos, né, que a gente contemple essas pessoas que precisam mais. Eu não estou falando só também do autismo, claro que estou falando de todas as deficiências. Então, o processo da política pública é importante, mas é importante a responsabilidade de cada um de ter esse olhar com essas pessoas, que elas precisam desse olhar diferenciado, né, desses processos adaptativos, né, para que sejam integrados de maneira da inclusão efetiva mesmo, não só de integrar, mas de incluir essas pessoas. Né? E eu sei que não é a única, né, não é o único transtorno, não é a única atenção que a gente deve ter, mas é muito cruel. A síndrome
o transtorno do espectro autista é muito cruel, porque as pessoas elas olham de uma forma diferente. E eu também vou puxar mais uma parte da fala do Taurino, que ele diz: as mães se deslocam, às vezes pegando 2 ônibus, porque reforça que as mães são as guerreiras, que elas acabam levando adiante esse tratamento, porque os pais, muitas vezes, eles ignoram os problemas que deveriam ser deles também. Eu quero agradecer muito ao João Paulo Botelho, psiquiatra da criança e do adolescente, o Taurino Garcia, que é coordenador geral pedagógico e geral do Centro de Referência de Transtorno Autista, desejar que esse mês ele se reflita em melhor em todos os outros meses, que a sociedade vai ficar melhor, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho, que a gente possa repetir essa conversa aí com dados ainda melhores a respeito de tratamento, de como ver o transtorno do espectro autista. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado. O Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo sempre a sua companhia aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso, tchau.